Velha, você é um peso! Fique trancada aí embaixo! Minha nora gritou enquanto fechava o porão com força, fazendo o trinco bater com um som que ecoou pela casa inteira. Ela não sabia que, ao me trancar naquele lugar escuro e úmido, estava me dando acesso ao maior segredo da nossa família. Um esconderijo que meu falecido marido José havia construído atrás dos tijolos antigos da parede, onde guardava meticulosamente documentos que provariam que ela havia roubado exatos 486.750 da nossa herança familiar ao longo de 3 anos e meio de casamento. Não respondi aos gritos dela. Apenas encostei na parede fria de pedra e respirei fundo, sentindo o cheiro de mofo misturado com o aroma das ferramentas enferrujadas que José deixou organizadas em prateleiras de madeira. Quando o silêncio finalmente tomou conta do ambiente e ouvi apenas o barulho distante do trânsito da rua, percebi um mecanismo se movendo atrás dos tijolos, exatamente como meu marido havia me explicado anos atrás, numa dessas conversas de casal que na época pareciam paranoia dele, mas que hoje entendo que era pura sabedoria. Meu nome é Helena Aparecida dos Santos. Tenho 67 anos completados em março, sou viúva há 5 anos e 3 meses. Mãe de 2 filhos homens que criei praticamente sozinha. Por 3 décadas inteiras, trabalhei como enfermeira-chefe no setor de emergência do Hospital das Clínicas, cuidando de pessoas que chegavam em situações desesperadoras, presenciando dramas familiares de todos os tipos, salvando vidas durante plantões noturnos intermináveis, enquanto meu marido José trabalhava como contador numa firma de médio porte no centro de São Paulo. Construímos uma vida digna e honesta, tijolo por tijolo, como se diz. Compramos nossa casa própria nos anos 90, uma residência simples mais sólida de 3 quartos no bairro Santana, zona norte de São Paulo, depois de anos e anos pagando aluguel e juntando cada centavo. Educamos nossos filhos Carlos e Ricardo com muito sacrifício, amor e disciplina. Conseguimos juntar um patrimônio modesto, mas respeitável para deixar de herança. A casa avaliada em 380 mil reais, 2 pequenas casas de aluguel que José comprou como investimento, algumas ações da Petrobras, conta poupança, e o seguro de vida dele, que garantiria nossa tranquilidade na velhice. Esta é a história verídica e dolorosa de como minha própria nora, Fernanda Cristina Almeida Silva, de 32 anos, formada em administração pela Universidade Anhembi Morumbi, natural de Campos do Jordão, quase conseguiu destruir completamente tudo que levei uma vida inteira para construir com honestidade e trabalho duro. Uma mulher que recebi como filha querida em minha casa, que ajudei durante a gravidez difícil dos meus netos gêmeos, que apoiei financeiramente em cada dificuldade imaginável e que, no final, me pagou com a maior traição que uma sogra pode sofrer: roubo, falsificação de documentos e um plano diabólico para me internar à força e ficar com tudo. Quando ela começou a namorar meu filho mais novo, Ricardo, de 35 anos, professor de matemática dedicado numa escola estadual de São Paulo, eu genuinamente pensei que Deus tinha abençoado nossa família. Finalmente meu filho achou uma companheira de verdade, pensei com alegria de mãe. Ricardo sempre foi o mais sensível e sonhador dos meus 2 filhos. Trabalha ganhando um salário modesto de professor, mas tem um coração gigantesco e uma alma generosa que às vezes me preocupava. Fernanda parecia perfeita para ele. Bonita, educada, bem falante, formada em boa universidade. Dizia que vinha de uma família tradicional e bem estruturada de Campos do Jordão. Durante os 2 anos de namoro, ela se comportou como a nora ideal que toda sogra sonha ter. No começo, achei que tinha ganhado a filha que nunca tive, já que Deus me deu apenas 2 filhos homens. Recebi Fernanda de braços abertos em nossa casa, uma residência humilde, mas bem cuidada, com um pequeno jardim frontal onde cultivo minhas roseiras vermelhas com carinho há mais de 15 anos, e um porão que meu marido José transformou em depósito organizado de ferramentas e arquivo de documentos importantes. Durante todo o período de namoro, Fernanda se mostrou atenciosa, carinhosa e respeitosa comigo. Sempre chegava com flores quando vinha jantar aos domingos.
Elogiava sinceramente minha comida caseira, me ajudava na cozinha insistindo para lavar a louça e sempre dizia com lágrimas nos olhos que eu era a sogra dos sonhos dela. Quando ficaram noivos numa cerimônia simples, mas emocionante no Ibirapuera, ela chorou me abraçando forte, dizendo que sempre sonhou em ter uma mãe como eu, já que a mãe biológica dela havia morrido de câncer quando ela era ainda adolescente de apenas 16 anos. Como mãe experiente, meu coração de mulher derreteu completamente com aquelas palavras sinceras e com aquelas lágrimas que pareciam verdadeiras. Paguei o casamento inteiro. Foram exatos 37.800 reais na época, uma fortuna para nosso orçamento, porque queria genuinamente ver meu filho Ricardo feliz e realizado, e porque Fernanda alegou com convincente tristeza que a família paterna dela estava passando por sérias dificuldades financeiras devido a problemas de saúde do pai. Dona Helena, a senhora é um verdadeiro anjo que Deus colocou na minha vida. Ela dizia com os olhos marejados, segurando minhas mãos com carinho. Custei a festa de casamento inteira, o vestido de noiva importado, a lua de mel romântica em Fortaleza, as alianças de ouro branco, tudo. Meu marido José já estava ficando debilitado na época, devido às complicações do diabetes tipo 2, mas ele me apoiou integralmente na decisão. Helena, se isso faz nosso Ricardo feliz, e ela realmente é uma boa moça de família, vale a pena o investimento no futuro dos nossos filhos. Quando meu querido José faleceu em setembro de 2020, durante os piores momentos da pandemia de Covid-19, Fernanda foi genuinamente um grande apoio emocional e prático para nossa família destruída pela dor. Ela organizou todos os detalhes burocráticos do funeral, cuidou de toda a papelada legal necessária, me consolou durante as longas noites de insônia e depressão, e assumiu muitas responsabilidades domésticas da casa enquanto eu estava completamente perdida no luto. Agora somos uma família pequena, mas muito unida, mãe Helena. Ela dizia me abraçando durante meus momentos de choro. O senhor José está olhando por nós do céu, e eu vou cuidar da senhora e do Ricardo para sempre. Ricardo estava completamente devastado com a perda súbita do pai, que sempre foi seu herói e exemplo de homem íntegro, e Fernanda assumiu o papel de força da família durante aquele período terrível. Pensei sinceramente que Deus havia colocado Fernanda na nossa vida exatamente na hora certa, como um anjo protetor enviado para nos ajudar a superar a maior tragédia familiar que havíamos enfrentado. Mas como toda mãe experiente que viveu o suficiente para conhecer a natureza humana, aprendi na vida que o tempo sempre revela o verdadeiro caráter das pessoas, especialmente quando dinheiro e herança entram na jogada. Se você é sogra e já passou por situação parecida com nora interesseira, deixa o like para eu saber que não estou sozinha nessa batalha. É reconfortante saber que outras mães entenderam pelo que passei. Os primeiros sinais da verdadeira personalidade dela começaram aparecendo de forma muito sutil e gradual, cerca de 6 meses depois do funeral do José. Fernanda começou dando opiniões cada vez mais firmes sobre todos os aspectos da nossa casa e da nossa rotina familiar. Mãe Helena, essa cortina da sala está muito antiga e escura. Que tal trocarmos por algo mais moderno e alegre? Mãe Helena, essa geladeira velha está gastando muita energia elétrica. Não seria mais econômico comprar uma nova e eficiente? Mãe Helena, esse sofá de couro está muito desconfortável e prejudicando as costas do Ricardo quando ele assiste televisão à noite. De início, como sogra que queria manter a harmonia familiar, achei que eram apenas sugestões de uma nora zelosa e moderna querendo melhorar o ambiente familiar. Ricardo, coitado do meu filho, estava tão apaixonado pela esposa que concordava entusiasticamente com tudo que ela sugeria para nossa casa. Mãe, a Fernanda tem razão. Nossa casa precisa mesmo de algumas modernizações, ele dizia com animação. Como mãe que ama os filhos, fiquei feliz vendo Ricardo se preocupando mais com o conforto do nosso lar, mesmo que todas as sugestões partissem exclusivamente da esposa dele. O que eu não sabia é que José, sendo contador experiente e homem desconfiado por natureza profissional, havia criado um sistema secreto de backup para todos os nossos documentos importantes.
Ele sempre desconfiava até da própria sombra quando se tratava de questões financeiras e patrimoniais, e havia construído cuidadosamente um esconderijo especial atrás dos tijolos antigos do porão, onde guardava metodicamente cópias autenticadas de tudo: extratos bancários detalhados, contratos originais, escrituras das propriedades, até mesmo gravações discretas em áudio de conversas importantes sobre heranças, investimentos e planejamento financeiro familiar. Helena, você tem que ser sempre muito esperta e cautelosa com o dinheiro da família. Ele sempre me repetia com seriedade. Nunca confie cegamente em ninguém quando se trata do patrimônio que construímos, nem mesmo em parentes próximos. Infelizmente, dinheiro tem o poder de mudar completamente o caráter das pessoas, revelando aspectos que nunca imaginamos que existiam. Na época, eu considerava um certo exagero da parte dele, mas hoje entendo perfeitamente que meu marido possuía uma sabedoria prática que só os homens que trabalham diariamente com contabilidade e finanças conseguem desenvolver ao longo dos anos. O que fiz depois de descobrir toda a extensão do que minha nora estava secretamente tramando contra nossa família, meu filho Ricardo nunca poderia imaginar que sua mãe aposentada era capaz de planejar e executar. Mas antes de contar todos os detalhes de como consegui botar essa interesseira perigosa para correr da nossa vida e ainda recuperar grande parte do patrimônio roubado, preciso explicar meticulosamente como ela conseguiu me enganar e manipular por tanto tempo, quase me deixando completamente na miséria e sem dignidade. Como mãe experiente de 2 filhos adultos e viúva que enfrentou muitas dificuldades na vida, aprendi ao longo dos anos que a vida ensina lições muito duras, mas também nos fornece exatamente a força interior necessária para proteger ferozmente quem amamos de verdade. E quando alguém tem a audácia de mexer diretamente com a família de uma mãe protetora, essa mãe automaticamente se transforma numa leoa feroz e implacável. Foi exatamente isso que aconteceu comigo nesta situação. Quando Fernanda oficialmente começou a morar conosco logo depois do casamento em fevereiro de 2021, ela parecia genuinamente uma menina de família bem educada, respeitosa e com excelentes valores morais. Tinha esse jeito doce e carinhoso de falar comigo, sempre me chamando de Mãe Helena com voz meiga, sempre demonstrando preocupação se eu estava me alimentando adequadamente, se estava tomando corretamente meus remédios para controlar a pressão arterial, se estava dormindo bem durante as noites. Durante os primeiros 6 meses de convivência diária, pensei sinceramente que tinha ganhado a filha amorosa que nunca tive, já que Deus me abençoou apenas com 2 filhos homens maravilhosos. Fernanda se levantava cedo para preparar café da manhã caprichado para toda a família, insistia em ajudar com os afazeres domésticos, mesmo eu dizendo que não precisava, e sempre perguntava sobre minha rotina de enfermeira aposentada com interesse genuíno. Logo percebi que ela tinha opinião firme e decidida sobre absolutamente tudo relacionado à nossa casa e nossa rotina familiar. Mãe Helena, essa cortina floral da sala está muito antiquada e deixa o ambiente escuro. Que tal trocarmos por algo mais moderno, em tons claros? Mãe Helena, essa geladeira antiga está fazendo barulho excessivo e gastando energia desnecessária. Não seria mais econômico investir numa nova com tecnologia eficiente? Mãe Helena, esse sofá de couro marrom está muito desconfortável e causando dores nas costas do Ricardo quando ele relaxa assistindo televisão depois do trabalho. De início, como sogra que genuinamente queria manter a paz e harmonia familiar, interpretei como sugestões normais de uma nora moderna e zelosa querendo melhorar o ambiente onde todos convivíamos. Ricardo, meu filho apaixonado, concordava entusiasticamente com absolutamente tudo que sua esposa sugeria para modernizar nossa casa. Mãe, a Fernanda tem razão. Nossa casa realmente precisa de algumas atualizações importantes, ele dizia com animação contagiante. Como mãe que ama incondicionalmente seus filhos, fiquei genuinamente feliz observando Ricardo se preocupando mais ativamente com o conforto e bem-estar do nosso lar familiar, mesmo notando que todas as sugestões e ideias partiam exclusivamente da esposa dele, nunca dele próprio.
A exploração financeira começou de forma muito gradual e aparentemente inocente. Fernanda começou pedindo pequenas ajudas financeiras pontuais com histórias sempre muito convincentes e tocantes. Mãe Helena, meu carro quebrou na estrada e preciso urgentemente de 1.350 para consertar o motor. É extremamente urgente porque preciso do veículo para ir trabalhar todos os dias. Como havia acabado de perder meu companheiro de vida e queria desesperadamente manter a harmonia familiar, emprestei o dinheiro sem hesitar. Ela sempre me abraçava emocionada até as lágrimas. A senhora literalmente salvou minha vida. Assim que receber meu 13º salário no final do ano, devolverei cada centavo com muito carinho e gratidão. Essas palavras tocavam profundamente meu coração maternal. Invariavelmente, sempre tinha alguma emergência financeira urgente que requeria minha ajuda imediata. Mãe Helena, minha irmã mais nova está passando necessidade extrema em Campos do Jordão devido ao desemprego do marido. Posso pedir 950 ares emprestados para ajudá-la com a alimentação das crianças? Mãe Helena, preciso urgentemente pagar um curso de especialização profissional de 3.200 dólares para conseguir uma promoção importante no meu trabalho e melhorar nossa vida financeira. Mãe Helena, a festa de aniversário dos gêmeos precisa ser especial e inesquecível. Eles merecem o melhor. Apenas 2.100 dólares para alegrar essas crianças maravilhosas. Ao longo de 2 anos e meio, emprestei meticulosamente 52.750 documentados, sempre com promessas emocionantes de pagamento rápido, sempre com lágrimas convincentes nos olhos, sempre com histórias tocantes e dramáticas que mexiam com meu coração de mãe e avó. Financiei reformas importantes da casa, móveis novos e modernos, roupas de marca para ela e Ricardo, cursos profissionalizantes, presentes caros para os netos, até mesmo viagens familiares. Era como se eu fosse um banco particular exclusivo da família, sempre disponível para resolver qualquer problema financeiro que surgisse. E o pior, nunca recebi um centavo de volta de tudo que emprestei com tanto carinho. Quando os gêmeos Lucas e Luana nasceram prematuros em dezembro de 2021, fiquei absolutamente radiante e emocionada. Finalmente, seria avó. Fernanda sabia usar espertamente essa alegria como poderosa munição emocional para conseguir tudo o que desejava. Mãe Helena, os bebês prematuros precisam de fraldas especiais importadas devido à pele sensível e alergias. Mãe Helena, o pediatra especialista disse que eles necessitam de leite especial importado da Europa para desenvolvimento adequado. Mãe Helena, precisamos urgentemente fazer uma poupança substancial para garantir o futuro educacional dessas crianças. Concorda? Ela manipulava meu filho Ricardo com maestria para conseguir tudo o que queria da família. Quando eu demonstrava qualquer hesitação em algum gasto excessivo, ela dramaticamente chorava para meu filho. Ricardo, sua mãe não quer ajudar adequadamente nossas crianças. Amor, parece que sua mãe está desenvolvendo ciúmes dos bebês. Querido, acho que sua mãe não gosta genuinamente de mim e está criando dificuldades propositalmente. Ricardo, sendo homem inexperiente e não compreendendo essas sutilezas femininas de manipulação psicológica, inevitavelmente vinha me pedir para ajudar sua esposa dedicada e seus filhos inocentes. Como mãe, como eu poderia negar ajuda aos meus próprios netos? Fernanda sempre dizia que as crianças mereciam absolutamente tudo do melhor disponível no mercado. Berço importado de madeira nobre, carrinho alemão de última geração, roupinhas de marca francesa, brinquedos educativos suíços caríssimos, até móveis musicais eletrônicos. Mãe Helena, não podemos economizar na educação e desenvolvimento dos nossos preciosos netos, não é verdade? A senhora sempre ensinou que educação é o melhor investimento que podemos fazer. Como discutir racionalmente com um argumento aparentemente tão lógico e sensato? Gradualmente fui perdendo meu espaço natural na vida do meu próprio filho.
Fernanda começou inventando desculpas criativas para Ricardo não almoçar comigo nos tradicionais domingos familiares. Amor, prometi levar as crianças no shopping para elas se distraírem. Ricardo, minha família paterna vem visitar especificamente hoje. Não podemos decepcionar indo na sua mãe. Querido, as crianças estão com sintomas de gripe. Melhor não sair de casa para não piorar o quadro. Progressivamente, minha opinião e experiência não valiam mais absolutamente nada nas decisões familiares. Quando eu carinhosamente sugeria algo relacionado aos cuidados dos netos, ela sempre tinha uma opinião técnica contrária. Mãe Helena, o pediatra especialista, disse categoricamente que criança pequena não pode consumir doce industrializado. Mãe Helena, essa roupa está completamente fora de moda e pode causar constrangimento. Mãe Helena, esse brinquedo não possui valor pedagógico adequado para o desenvolvimento cognitivo. Era devastador perceber que eu, que havia criado 2 filhos maravilhosos praticamente sozinha durante os plantões noturnos no hospital, aparentemente não sabia mais nada sobre crianças, segundo minha própria nora. Na minha própria casa, comecei me sentindo uma estranha indesejada. Fernanda reorganizava sistematicamente tudo, mudava móveis de lugar sem consultar, comprava decorações novas constantemente, sempre com meu dinheiro, e quando eu educadamente reclamava, ela respondia: Mãe Helena, só estou tentando modernizar nossa casa e torná-la mais aconchegante. A senhora não aprecia novidades e melhorias? Ricardo automaticamente ficava do lado da esposa. Mãe, ela está genuinamente tentando ajudar e melhorar nossa vida familiar. Era frustrante perceber que meu próprio filho não conseguia enxergar a manipulação óbvia. Progressivamente, ela me tratava como empregada doméstica na minha própria residência. Mãe Helena, pode gentilmente preparar o almoço? Estou ocupada demais com as crianças. Mãe Helena, pode lavar essas roupas especiais das crianças? A senhora lava com mais cuidado e carinho que eu. Mãe Helena, pode limpar completamente o porão? Está cheio de poeira e teias de aranha que podem causar alergias. Eu, ingênua e bondosa, fazia absolutamente tudo pensando que estava colaborando positivamente com a harmonia familiar e ajudando minha nora sobrecarregada com 2 crianças pequenas. O desrespeito foi crescendo assustadoramente. Fernanda começou fazendo comentários maldosos sobre minha idade avançada. Mãe Helena, na idade da senhora não deveria mais dirigir, pode ser perigoso para todos. Mãe Helena, essas escadas estão ficando difíceis e arriscadas para a senhora subir, não é? Mãe Helena, na sua idade é completamente normal esquecer detalhes e confundir informações. Era como se ela estivesse sistematicamente preparando o terreno psicológico para algo maior e mais sinistro, que eu ainda não conseguia compreender completamente. Se você tem filho casado e nora problemática, comenta aí embaixo para eu saber que você compreende exatamente pelo que passei nesta situação familiar complexa. Foi gradualmente que comecei percebendo um padrão preocupante e suspeito. Fernanda nunca, absolutamente nunca, pagava coisa alguma que prometia. Sempre tinha uma nova emergência financeira antes de quitar qualquer dívida anterior comigo. Ela controlava meticulosamente todas as finanças familiares, conhecia exatamente quanto eu recebia mensalmente de pensão e aposentadoria, tinha acesso completo a todos os meus cartões bancários e conhecia detalhadamente todos os meus investimentos e aplicações. Ricardo mudou completamente sua personalidade depois que se casou. Antes era um filho extremamente carinhoso, que me visitava religiosamente, me telefonava diariamente, pedia conselhos maternos para absolutamente tudo. Depois do casamento, nossa comunicação ficou formal e distante. Ele parecia estar sempre com pressa excessiva, e quando eu tentava conversar sobre algum problema, ele automaticamente respondia: Mãe, a Fernanda cuida profissionalmente de todas essas questões agora. Não se preocupe desnecessariamente. Os netos eram sistematicamente usados como moeda de troca emocional. Quando eu questionava educadamente algum gasto excessivo ou desnecessário, Fernanda dramaticamente dizia:
Tudo bem, mãe Helena. Não vou pedir mais nada. Só espero sinceramente que os netos não sintam falta das coisas básicas que outras crianças da idade deles normalmente têm. Que avó amorosa consegue resistir a uma chantagem emocional tão cruel? Mas foi numa tarde chuvosa de terça-feira, enquanto Fernanda havia saído para levar as crianças numa consulta pediátrica de rotina, que descobri algo no quarto do casal que me fez tremer literalmente de raiva e perceber que eu estava sendo sistematicamente roubada há mais de 3 anos. Foi nesse momento crucial que a sogra boazinha e compreensiva morreu definitivamente e nasceu uma leoa furiosa e determinada a proteger desesperadamente o que restava do patrimônio familiar que construí com tanto sacrifício ao longo de toda uma vida de trabalho honesto. Quando entrei no quarto do casal naquela tarde chuvosa de terça-feira para organizar as roupinhas das crianças que Fernanda sistematicamente deixava espalhadas pelo chão, algo imediatamente chamou minha atenção de forma suspeita. Havia vários papéis importantes saindo discretamente de debaixo do colchão do lado dela na cama de casal. Como mulher experiente e mãe que desenvolveu instintos aguçados ao longo da vida, meu sexto sentido me alertou que aquilo definitivamente não era situação normal. Cuidadosamente, abri a gaveta da mesinha de cabeceira do lado da Fernanda e encontrei uma quantidade impressionante de documentos oficiais com meu nome completo que eu absolutamente nunca havia assinado conscientemente. Minha primeira reação foi de completa confusão. Como existiam tantos contratos e papéis burocráticos em meu nome sem eu ter conhecimento? Vi contratos detalhados de empréstimos bancários no meu CPF, totalizando 127 mil reais, aplicações financeiras que haviam sido completamente resgatadas sem meu conhecimento ou autorização. E o mais chocante de tudo, descobri que ela havia falsificado meticulosamente minha assinatura em dezenas e dezenas de documentos oficiais diferentes. Tinha até mesmo uma folha inteira com ela praticando obsessivamente minha caligrafia, copiando meu nome centenas de vezes, até conseguir uma imitação praticamente perfeita. Como enfermeira com 3 décadas de experiência hospitalar, estava acostumada a lidar com situações de crise, mas nunca imaginei que seria vítima de crime tão elaborado dentro da minha própria casa, cometido pela própria nora que eu amava como filha. Comecei sistematicamente vasculhando todos os meus documentos pessoais com muito mais cuidado e descobri que papéis importantes estavam misteriosamente sumindo das pastas organizadas onde José sempre mantinha tudo arquivado. As escrituras originais de 2 casas pequenas que meu marido havia comprado como investimento para nossa aposentadoria, algumas ações valiosas da Petrobras que ele deixou especificamente para garantir o futuro educacional dos netos, até mesmo a apólice original do seguro de vida substancial que ele contratou. Fernanda tinha acesso irrestrito a absolutamente tudo, porque eu ingenuamente confiei nela para organizar profissionalmente todos os papéis burocráticos depois da morte traumática do meu marido durante a pandemia. Imediatamente liguei para o banco me fazendo passar por cliente confusa, querendo conferir movimentações recentes. Dona Helena, a senhora retirou 67.500 reais da poupança na semana passada através do Internet Banking, não se lembra? Eu definitivamente não tinha retirado 1 centavo sequer. E tem também aquele empréstimo substancial de 45 mil reais que a senhora solicitou mês passado para reformas residenciais. Que empréstimo? Eu absolutamente nunca solicitei empréstimo algum. Minha aposentadoria e pensão cobriam tranquilamente todos os meus gastos mensais. Através de investigação telefônica meticulosa, descobri que foram exatos 267.450 ZAR roubados sistematicamente das minhas contas bancárias ao longo de 1 ano e meio. Ela havia conseguido fraudulentamente fazer cartões adicionais em meu nome, decorou todas as minhas senhas bancárias e usava meus documentos pessoais para fazer operações financeiras complexas se passando por mim. Como trabalhava profissionalmente com administração, conhecia perfeitamente todos os truques burocráticos necessários para enganar instituições bancárias.
O mais devastador foi perceber que meu filho Ricardo ou tinha conhecimento completo de tudo, ou estava sendo completamente cegado pela paixão. Como um homem adulto de 35 anos não percebe que sua esposa está sistematicamente gastando muito mais dinheiro do que ambos ganham, somando os salários? Como ele não questionava de onde vinham os móveis caros, as roupas de grife, as viagens frequentes que faziam? Senti uma fúria maternal protetora que nunca havia experimentado em toda a minha existência. Comecei pensando obsessivamente em tudo que eu e José trabalhamos sacrificadamente para juntar esse patrimônio familiar. Ele fazia horas extras de contabilidade até altas horas da madrugada. Eu aceitava plantões duplos exaustivos no hospital. Economizávamos rigorosamente em absolutamente tudo para garantir um futuro digno e tranquilo para nossos filhos queridos e futuros netos. E essa interesseira calculista estava sistematicamente destruindo o trabalho honesto de uma vida inteira de sacrifícios. As estratégias criminosas dela eram absolutamente diabólicas e bem planejadas. Fernanda havia falsificado procurações legais, me outorgando poderes para movimentar todas minhas contas bancárias em caso de emergência médica ou incapacidade temporária. Ela levava esses documentos falsos nas agências bancárias e mentia dizendo que eu estava internada em estado grave ou muito debilitada cognitivamente para comparecer pessoalmente. Como Fernanda é jovem, bem vestida, articulada e convincente, nenhum funcionário bancário jamais suspeitou que estava sendo enganado por uma criminosa profissional. Ela explorava cinicamente minha confiança maternal para absolutamente tudo. Mãe Helena, preciso levar urgentemente esses documentos importantes no cartório para regularizar a documentação da casa. Mãe Helena, vou resolver pessoalmente no banco aquela pendência complicada do imposto de renda para a senhora. Mãe Helena, deixe comigo todas essas questões burocráticas estressantes. A senhora não precisa se preocupar com essas coisas na sua idade. Eu, completamente ingênua e confiante, entregava religiosamente todos os documentos para ela, pensando que estava sendo ajudada por uma nora dedicada e competente. Descobri que toda a família dela tinha conhecimento completo do esquema criminoso. Numa pasta escondida estrategicamente no fundo do guarda-roupa do casal, encontrei conversas impressas do WhatsApp dela com a irmã mais velha. Consegui sacar mais 18.750 raras da conta da velha hoje. A coroa está completamente mole, aceita qualquer desculpa que eu invento. Só faltam aproximadamente uns 150 mil raras para conseguirmos terminar de comprar o apartamento dos sonhos. Elas estavam secretamente comprando um apartamento luxuoso de 485 mil reais em Campos do Jordão, usando exclusivamente o meu dinheiro roubado. Até mesmo amigas próximas dela estavam diretamente envolvidas no esquema. Numa conversa reveladora com uma amiga chamada Patrícia, Fernanda escrevia descaradamente: "A sogra é incrivelmente boba e ingênua, acredita literalmente em qualquer coisa. Já consegui roubar quase 400 mil reais dela e ela nem sequer desconfia. Daqui uns 3 anos consigo colocá-la num asilo público e fico legalmente com a casa e tudo mais." Ler essas palavras cruéis foi devastador, como receber vários socos simultâneos no estômago e no coração. Fernanda havia falsificado metodicamente laudos médicos, dizendo que eu estava desenvolvendo demência senil precoce para justificar legalmente por que ela precisava assumir controle total das minhas finanças pessoais. Tinha consultado discretamente vários advogados especializados para descobrir exatamente como declarar uma pessoa legalmente incapaz por deterioração mental. O plano diabólico dela era me internar compulsoriamente numa instituição psiquiátrica e depois ficar legalmente com absolutamente tudo que eu possuía como única cuidadora responsável. A rede de mentiras que ela criou era impressionantemente elaborada e convincente. Fernanda havia contado sistematicamente para todos os vizinhos da rua que eu estava desenvolvendo sinais preocupantes de senilidade e que Ricardo havia oficialmente solicitado para ela assumir meus cuidados integrais.
Para parentes distantes e conhecidos, ela mentia dizendo que eu estava extremamente deprimida e confusa depois da morte traumática de José e que estava apresentando sérios problemas de memória e raciocínio. Todo mundo no bairro genuinamente achava que ela era uma santa dedicada, cuidando abnegadamente de uma sogra doente e problemática. Além disso, descobri que ela havia secretamente contactado empresas especializadas em cuidados geriátricos para obter orçamentos de internação compulsória. Tinha até mesmo visitado pessoalmente 2 clínicas psiquiátricas particulares, se informando sobre procedimentos legais para internar parentes idosos com demência. O mais assustador: ela havia começado discretamente misturando medicamentos sedativos na minha comida para me manter sonolenta e confusa, facilitando assim a narrativa de que eu estava mentalmente incapacitada. Explica por que eu vinha me sentindo estranhamente cansada e confusa nos últimos meses. Deixa o like se você ficou com ódio dessa nora interesseira e criminosa como eu fiquei quando descobri toda essa traição. A transformação psicológica que aconteceu dentro de mim naquele momento foi absolutamente radical e irreversível. A sogra boazinha, compreensiva e maternal, que sempre dava benefício da dúvida para todas as pessoas, havia definitivamente morrido. Decidi que chegara a hora de mostrar minhas garras de leoa e que essa cobra venenosa não ia conseguir destruir mais nenhum centavo do patrimônio da nossa família. Mas antes de partir para confronto direto e emocional, eu racionalmente sabia que precisava ser muito mais esperta e estratégica que ela. Como enfermeira com décadas de experiência hospitalar, havia lidado profissionalmente com inúmeros tipos de pessoas ao longo da vida, inclusive vários golpistas perigosos que tentavam se aproveitar criminosamente de pacientes idosos vulneráveis e suas famílias. Fernanda cometeu o erro fatal de subestimar gravemente com quem estava se metendo. Ela pensava que estava lidando com uma velhinha ingênua e indefesa, mas na realidade estava enfrentando uma mulher experiente que salvou centenas de vidas em emergências médicas e sabia perfeitamente como agir sob extrema pressão. Precisava urgentemente reunir todas as provas criminais possíveis contra ela antes de partir para a ação legal. Se fosse confrontá-la apenas com suspeitas e indignação, ela certamente daria um jeito de se fazer de vítima inocente, manipular psicologicamente meu filho e possivelmente até conseguir me internar de verdade usando os documentos falsos que havia preparado. Tinha que ser absolutamente cirúrgica e precisa, exatamente como numa operação médica delicada. Planejamento meticuloso, coleta de evidências irrefutáveis e execução técnica perfeita. Foi exatamente aí que me lembrei do esconderijo ultra-secreto que José havia construído no porão da nossa casa. Se minha memória não estava me traindo, ele guardava sistematicamente cópias autenticadas de absolutamente todos os documentos importantes lá. E se ainda tivesse tudo perfeitamente preservado depois de todos esses anos, eu finalmente teria todas as provas legais necessárias para destruir completamente os planos criminosos dela de uma vez por todas. Mas antes de descer ao porão para verificar o conteúdo do esconderijo, precisava ter absoluta certeza de que Fernanda não suspeitava que eu havia descoberto seu esquema criminoso. Era chegada a hora de fingir magistralmente que eu era realmente a velhinha boba e confusa que ela acreditava que eu fosse, enquanto secretamente planejava a vingança mais perfeita e devastadora contra essa interesseira criminosa que quase destruiu nossa família. Fingi meticulosamente que não sabia absolutamente nada sobre o esquema criminoso e comecei observando cada movimento dela com a precisão de um falcão experiente observando sua presa vulnerável. Fernanda havia cometido o erro estratégico fatal de subestimar completamente a inteligência e experiência de uma mulher que trabalhou rigorosamente 30 anos como enfermeira-chefe em setor de emergência hospitalar. Na minha profissão médica, aprendi técnicas essenciais para ler precisamente pessoas, detectar mentiras elaboradas, identificar comportamentos suspeitos e agir estrategicamente em situações extremas de crise. Fernanda definitivamente não fazia ideia que estava lidando com uma verdadeira profissional treinada para lidar com criminosos.
Comecei imediatamente jogando o jogo psicológico dela com maestria de atriz profissional. Fingi estar progressivamente cada vez mais confusa, dependente e vulnerável. Ai, Fernanda, não consigo entender absolutamente nada desses bancos modernos e tecnológicos. Fernanda, você pode gentilmente cuidar disso para mim? Minha cabeça não está funcionando adequadamente. Fernanda, que sorte incrível ter você para me ajudar com todas essas coisas complicadas e estressantes. Ela ficava visivelmente radiante e satisfeita, pensando ingenuamente que seu plano diabólico estava funcionando absolutamente perfeitamente e que eu estava me tornando cada vez mais uma vítima fácil de manipular. Secretamente, instalei equipamentos de vigilância profissionais em pontos estratégicos da casa. Comprei 5 microcâmeras de segurança de alta definição pela internet, daquelas pequenininhas e discretas que parecem botões decorativos. Como enfermeira aposentada, recebo mensalmente R$ 5.470 de aposentadoria integral. Então tinha recursos financeiros suficientes para investir adequadamente na minha própria proteção contra crimes. Estrategicamente coloquei uma câmera oculta na estante da sala de estar, uma na cozinha próxima da mesa onde ela constantemente mexia nos documentos, uma no corredor que dava acesso direto ao meu quarto, uma na entrada principal da casa e uma última no próprio quarto do casal, disfarçada numa moldura de fotografia familiar. Procurei imediatamente minha advogada de confiança, doutora Carmen Soares, que havia cuidado competentemente de toda a papelada legal quando José faleceu. Dona Helena, a senhora está sendo vítima de crime de estelionato familiar qualificado, falsificação de documento público e apropriação indébita de pessoa vulnerável. São crimes graves previstos no Código Penal, com penas que podem chegar até 8 anos de reclusão, ela me explicou com seriedade profissional. Doutora Carmen me orientou detalhadamente sobre como juntar todas as provas criminais possíveis antes de formalizar denúncia, documentos falsificados com perícia grafotécnica, extratos bancários completos, gravações de áudio e vídeo, fotografias de evidências, depoimentos de testemunhas. Contratei discretamente uma investigadora particular altamente qualificada. Doutora Carmen me indicou uma profissional extremamente competente chamada Márcia Tavares, especializada exclusivamente em crimes financeiros familiares e estelionatos contra idosos. Estes casos estão infelizmente se tornando cada vez mais comuns na nossa sociedade. Márcia me explicou com conhecimento técnico. Filhos, noras, genros e cuidadores que se aproveitam sistematicamente de parentes idosos. Vamos mapear meticulosamente todas as movimentações financeiras dela e descobrir exatamente onde está localizado todo o dinheiro roubado. Márcia era uma ex-policial civil com 20 anos de experiência em investigações financeiras e me garantiu que teria todas as informações necessárias em 2 semanas. Deliberadamente deixei Fernanda se sentir cada vez mais segura e confiante no sucesso do esquema criminoso. Continuei religiosamente, entregando documentos sempre que ela solicitava, assinando papéis sem compreender realmente o conteúdo, fazendo papel convincente de velhinha confusa e dependente. Ai, minha filha, você compreende muito melhor todas essas coisas burocráticas modernas que eu dizia com voz frágil. Fernanda estava tão perigosamente confiante no sucesso que começou ficando progressivamente descuidada com evidências criminosas, deixando rastros mais óbvios que uma pessoa cautelosa jamais deixaria. Criei sistematicamente situações estratégicas para flagrar ela cometendo crimes em flagrante delito. Deixei o R$ 800 em dinheiro cuidadosamente marcado numa gaveta específica da cozinha e instalei uma microcâmera para filmar continuamente. No dia seguinte, o dinheiro havia misteriosamente sumido e eu possuía filmagem em alta definição dela roubando. Repeti essa estratégia várias vezes com quantias diferentes, 350, 1.200, R$ 600, sempre filmando meticulosamente tudo como evidência irrefutável para processo criminal. Comecei fazendo perguntas aparentemente inocentes, mas psicologicamente incômodas durante refeições familiares. Fernanda, querida, não consigo compreender por que minha conta bancária está constantemente diminuindo. Fernanda,
Por acaso você se lembra se eu assinei algum documento importante semana passada? Fernanda, aquele empréstimo estranho que apareceu no extrato bancário, você tem alguma ideia de que se trata? Ela sempre tinha uma desculpa elaborada e convincente pronta, mas eu percebia claramente que estava ficando visivelmente nervosa e defensiva com meus questionamentos. Estrategicamente questionei gastos suspeitos na presença direta do Ricardo para observar suas reações. Filho, gostaria de saber de onde sua esposa conseguiu dinheiro para trocar o carro por um modelo tão caro? Ricardo, vocês dois não acham minimamente estranho conseguir comprar móveis e eletrodomésticos tão luxuosos considerando apenas os salários de vocês? Meu filho, ingênuo e apaixonado, continuava acreditando cegamente nas mentiras elaboradas dela. Mãe, a Fernanda conseguiu uma promoção muito importante no trabalho. Mãe, ela recebeu uma bonificação especial substancial por excelente desempenho profissional. Tentei delicadamente abrir os olhos dele, sem parecer que estava fazendo acusações diretas contra sua esposa querida. Como mãe experiente, sabia perfeitamente que se atacasse Fernanda frontalmente, Ricardo automaticamente ficaria defensivamente do lado dela e me veria como sogra ciumenta e problemática. Então, usei uma estratégia psicológica muito mais sutil e eficaz. Filho, você tem absoluta certeza que conhece completamente bem todas as finanças da sua casa? Ricardo, é extremamente importante o marido estar consciente de absolutamente tudo o que a esposa faz relacionado ao dinheiro da família. Precisava urgentemente proteger meus netinhos Lucas e Luana de qualquer forma possível. Eram crianças completamente inocentes, de apenas 3 anos, que definitivamente não tinham culpa alguma dos crimes hediondos da mãe. Comecei documentando sistematicamente como Fernanda os explorava psicologicamente para manipular situações familiares. Olhem, crianças, o papai disse que não pode comprar os brinquedos especiais que a mamãe quer para vocês porque a vovó não ajuda mais adequadamente nossa família. Era devastador presenciar como ela usava cinicamente a inocência das crianças como arma emocional contra mim. Algumas vizinhas observadoras começaram discretamente me contando coisas extremamente suspeitas que haviam notado recentemente. Dona Mercedes, que reside na casa adjacente há 18 anos, me disse confidencialmente: Helena, sua nora anda recebendo muitas encomendas de produtos caríssimos. Chegaram até uma televisão gigante de 75 polegadas e um home theater completo semana passada. Dona Rosa, que mora na esquina há décadas, comentou preocupada: Helena, vi sua nora dirigindo um carro completamente novo e luxuoso outro dia. Não era mais aquele Civic velho e barulhento que ela sempre dirigia. Até mesmo parentes da própria Fernanda começaram me procurando secretamente. A irmã mais velha dela, Cristina, apareceu discretamente na minha casa quando Fernanda havia saído. Dona Helena, preciso urgentemente contar algo importante para a senhora. Minha irmã está gastando quantias absurdas de dinheiro ultimamente e contou para toda a família que a senhora está dando tudo de presente porque adora ela. Achei extremamente estranho porque sei que a senhora sempre foi pessoa simples e controlada financeiramente. Através da investigação profissional da Márcia, descobri que Fernanda havia criminosamente criado uma empresa completamente fantasma, registrada em seu nome, para sistematicamente lavar todo o dinheiro roubado. Ela abriu uma consultoria em administração empresarial, que absolutamente não prestava serviço real para cliente algum, mas misteriosamente recebia pagamentos substanciais das contas que ela movimentava fraudulentamente em meu nome. Era um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro para juridicamente justificar a origem suspeita de todo o dinheiro roubado da nossa família. Márcia também descobriu que Fernanda possuía contas bancárias secretas em 3 bancos diferentes, todas abertas com documentos falsificados usando variações do meu nome e CPF. Ela havia criado identidades falsas elaboradas para movimentar grandes quantias sem despertar suspeitas das instituições financeiras. O esquema criminoso era muito mais complexo e profissional do que eu inicialmente imaginava. Fernanda definitivamente não era uma amadora improvisando.
Era uma verdadeira criminosa especializada que provavelmente já havia aplicado golpes similares em outras famílias vulneráveis. Se você quer acompanhar como uma sogra esperta consegue proteger sua família contra noras criminosas como essa, compartilha este vídeo para alcançar outras pessoas que possam estar passando por situações similares. Fernanda estava progressivamente ficando cada vez mais nervosa e paranoica porque percebia que eu estava fazendo questionamentos mais frequentes, que vizinhas estavam comentando suspeitas sobre os gastos excessivos dela e que algumas operações financeiras não estavam saindo exatamente como planejado. Percebi claramente que ela começou suspeitando que eu havia descoberto pelo menos parte do esquema criminoso quando começou sistematicamente revistar todos os meus pertences pessoais. Voltei de uma ida ao supermercado e imediatamente notei que gavetas estavam sutilmente fora do lugar habitual. Papéis haviam sido remexidos e reorganizados. Até mesmo minha bolsa estava com objetos organizados de forma diferente. Ela estava desesperadamente procurando evidências concretas de que eu havia descoberto o esquema e estava planejando algum tipo de reação ou denúncia. Foi exatamente nesse momento crítico que Fernanda decidiu me trancar no porão numa tentativa desesperada de me intimidar e manter controle da situação. Numa tarde tensa de quinta-feira, quando Ricardo estava trabalhando na escola e as crianças estavam na creche, ela inventou uma história absurda sobre vazamento de gás perigoso e que eu precisava aguardar em segurança no porão até o técnico especializado chegar para resolver o problema. Quando ingenuamente desci as escadas, ela imediatamente trancou a porta com força e gritou com ódio. Velha intrometida, você é um peso morto para esta família. Fique trancada aí embaixo até aprender a se comportar adequadamente. Mas essa criminosa inteligente não tinha a menor ideia que, ao me trancar especificamente no porão, estava involuntariamente me dando acesso direto e exclusivo exatamente àquilo que eu mais precisava para destruí-la completamente e irreversivelmente. O esconderijo ultra-secreto do José continha todas as provas documentais que comprovariam não apenas que ela estava sistematicamente me roubando, mas também que eu estava absolutamente capaz mentalmente para tomar decisões lúcidas e defender corajosamente minha família contra criminosos. Chegara finalmente a hora do acerto de contas definitivo com essa interesseira perigosa. E quando ela finalmente viu o que eu consegui retirar de trás daqueles tijolos antigos do porão, a expressão de pânico e medo absoluto no rosto dela revelou tudo o que eu precisava saber. A guerra estava completamente ganha e a justiça finalmente seria feita. Quando o silêncio sepulcral finalmente tomou conta do porão, depois que Fernanda me trancou com ódio, ouvi distintamente um mecanismo mecânico se movendo suavemente atrás dos tijolos antigos da parede, exatamente como José havia me explicado detalhadamente anos atrás, durante uma dessas conversas íntimas de casal que na época eu considerava paranoia desnecessária, mas que hoje compreendo que era pura sabedoria preventiva de um homem experiente. Meu marido, sendo contador meticuloso com décadas de experiência, havia engenhosamente construído um cofre embutido e praticamente invisível na parede, onde guardava sistematicamente documentos originais de absolutamente tudo: escrituras autenticadas, contratos assinados, extratos bancários detalhados dos últimos 15 anos, apólices de seguros, até mesmo gravações secretas em áudio de conversas importantes sobre heranças, investimentos e planejamento financeiro familiar. Consegui abrir o esconderijo secreto usando a combinação numérica que José repetia obsessivamente: nossa data de casamento, 15 de maio de 1978. Lá dentro, perfeitamente preservado e organizado em pastas meticulosas, estava literalmente tudo o que eu precisava para destruir completamente Fernanda. Extratos bancários originais, autenticados mostrando o patrimônio real que ela havia criminosamente roubado, documentos oficiais com minha assinatura verdadeira para comparação pericial com as falsificações. Mas o que mais me emocionou e impressionou
foi encontrar um pendrive lacrado contendo gravações que José havia cuidadosamente feito nos últimos 6 meses de vida. Meu marido já suspeitava concretamente de Fernanda muito antes de morrer. Numa gravação tocante de dezembro de 2019, 3 meses antes de falecer, José dizia com voz preocupada: Helena, se você está ouvindo esta mensagem, significa que alguma coisa grave aconteceu comigo. Estou profundamente desconfiado da Fernanda. Ela faz perguntas muito específicas sobre nosso dinheiro e patrimônio, sempre se oferece para ajudar com documentos importantes e demonstra conhecimento financeiro excessivo para uma pessoa que deveria apenas estar interessada em constituir família. Cuidado extremo com ela. Todas as provas necessárias estão organizadas neste cofre. Subi calmamente do porão, carregando uma pasta volumosa, contendo documentos que comprovariam irrefutavelmente todos os crimes que ela havia cometido contra a nossa família. Fernanda havia aberto a porta, provavelmente pensando que eu já estava suficientemente quebrada psicologicamente depois de ficar trancada no escuro. Quando ela viu o volume de documentos oficiais que eu segurava firmemente nas mãos, a cor, literalmente, sumiu completamente do rosto dela. O que exatamente é isso, mãe Helena? Ela gaguejou nervosamente, tentando manter a compostura, mas falhando miseravelmente. São as provas irrefutáveis de que você criminosamente roubou 267.450 das nossas contas familiares, falsificou sistematicamente minha assinatura em 47 documentos oficiais diferentes, criou empresas fantasmas para lavar dinheiro e planejava me internar compulsoriamente numa instituição psiquiátrica para ficar legalmente com nossa casa e toda a herança dos meus netos. Respondi, olhando diretamente e firmemente nos olhos dela, com a autoridade de uma mãe que descobriu toda a verdade. Achava ingenuamente que eu era apenas uma velhinha boba e indefesa, não é verdade, minha filha? Mas se esqueceu que está lidando com uma enfermeira com 3 décadas de experiência em detectar mentirosos e criminosos. Reuni estrategicamente toda a família numa sexta-feira à noite. Ricardo, Fernanda e até chamei meu filho mais velho, Carlos, que dirigiu especialmente de Campinas para servir como testemunha ocular imparcial. Metodicamente coloquei todas as provas criminais organizadamente na mesa da sala de estar. Documentos falsificados com análise grafotécnica profissional, extratos bancários originais, as gravações reveladoras do José, as filmagens em alta definição que registrei dela roubando dinheiro marcado, até os prints detalhados das conversas do WhatsApp onde ela me chamava de coroa burra e véia gagá para amigas cúmplices. A expressão de pânico absoluto no rosto da Fernanda quando viu toda a extensão das evidências criminais espalhadas metodicamente na mesa foi a melhor vingança psicológica que eu poderia ter experimentado. Ela desesperadamente tentou chorar e fazer drama teatral. Mãe Helena, acho que a senhora está mentalmente confusa e criando fantasias. Ricardo, sua mãe está obviamente inventando coisas absurdas. Isso é claramente perseguição de sogra ciumenta que não aceita que o filho cresceu. Mas as provas documentais eram absolutamente incontestáveis e irrefutáveis. Sistematicamente, mostrei cada documento falsificado, ao lado da minha assinatura verdadeira com laudo técnico comprobatório. Toquei as gravações emocionantes do José, alertando profeticamente sobre ela para toda a família ouvir em silêncio. Exibi as filmagens em alta definição dela, roubando dinheiro marcado das gavetas da cozinha. Li dramaticamente em voz alta as conversas do WhatsApp onde ela me desrespeitava chamando de coroa burra e véia gagá para amigas e planejava me internar para ficar com tudo. Meu filho Ricardo ficou em estado de choque psicológico total e devastador. Presenciar ele descobrindo dolorosamente a verdadeira personalidade de quem havia casado foi emocionalmente angustiante para mim como mãe protetora, mas absolutamente necessário para proteger nossa família de mais crimes. Fernanda, tudo isso é realmente verdade? Ele perguntou com voz tremendo de incredulidade e decepção profunda. Ela tentou pateticamente negar tudo com lágrimas falsas,
mas as evidências eram técnica e juridicamente irrefutáveis. Ricardo, eu disse com autoridade maternal para meu filho devastado. Sua esposa sistematicamente roubou exatos 267.450 da nossa família ao longo de 3 anos. Falsificou criminosamente 47 documentos oficiais em meu nome, criou empresas fantasmas para lavagem de dinheiro e estava ativamente planejando me internar compulsoriamente numa instituição psiquiátrica para se apropriar da nossa casa e da herança legítima dos seus filhos. Absolutamente tudo está meticulosamente documentado, filmado e comprovado tecnicamente. Imediatamente liguei para a Polícia Civil na mesma hora. Tinha todos os documentos perfeitamente organizados em ordem cronológica, todas as provas categorizadas profissionalmente pela investigadora Márcia. Até mesmo um relatório técnico detalhado de todos os crimes cometidos com valores exatos, datas específicas e métodos utilizados. Fernanda foi formalmente presa na nossa própria sala de estar, na frente dos netos inocentes, por múltiplos crimes: estelionato qualificado, falsificação de documento público, apropriação indébita de pessoa vulnerável, lavagem de dinheiro e tentativa de cárcere privado. Eu confiei completamente em você como se fosse minha própria filha, eu disse solenemente para ela quando os policiais colocaram as algemas. Cuidei amorosamente de você durante gravidez difícil, paguei integralmente seu casamento sonhado, amei seus filhos como meus próprios netos queridos, abri minha casa e meu coração. E você cinicamente me roubou, humilhou e planejava me trancar num manicômio. Fernanda apenas chorava compulsivamente, sem ter absolutamente nada para falar em sua defesa, porque as evidências eram incontestáveis. Através de ação judicial meticulosa, conduzida pela doutora Carmen, consegui legalmente reaver os 267.450 roubados, acrescidos de juros, correção monetária e indenização por danos morais, totalizando 315.650. A advogada conseguiu tecnicamente provar que todas as movimentações bancárias questionáveis foram realizadas através de documentos sistematicamente falsificados, sem meu conhecimento ou consentimento. Bloquearam judicialmente todas as contas bancárias secretas dela